E aí, estrelinha mais brilhante do universo, como é que você tá? Tudo bem por aí? Estamos aqui no meu sofazão, mais uma vez, pra gente discutir agora um assunto sobre projeção astral. Você já ouviu falar? Fica aí que eu vou falar um pouquinho da minha jornada, minha humilde jornada nesse grande, amplo campo de estudo da espiritualidade. Essa espiritualidade tapa na cara, que você sai do lado de lá, você vê tudo por você mesmo. Hoje eu vou dizer pra você como que eu fiz e como fazer, é claro. É uma série de vídeos, na verdade, que eu tô querendo fazer. Não dá pra falar tudo em um vídeo só. Até dá, mas se eu faço vídeo de 2 horas e ninguém assiste, o que eu posso fazer? Então, então eu fiz aqui a minha listinha de coisinhas pra falar. Vamos por partes, eu tenho 10 vídeos sobre o assunto saindo. Uns deles vão ser mais longuinhos, outros deles vão ser mais curtos. Este vai ser um vídeo um pouco mais longo, que este é um vídeo introdutório. Então vamos falar para você que caiu de paraquedas na projeção astral. Que bodega que é essa? Acontece o seguinte, a gente tem o nosso corpo físico e o nosso espírito. O nosso espírito, ele é fonte de energia do universo, digamos assim. Ele tá ali, carinha é quase um deus, entendeu? Um deus em potencial. E o seu corpo não, o seu corpo é aquela coisa pesada, aquela bola de ferro que você arrasta pela sua casa e você vai andando por aí com ele, fazendo suas coisas, e ele fica doente, que nem agora meu nariz quase me assassinou essa semana, de tanto ranho que saiu dele, coitado. Quase saiu meu cérebro junto. E ele fica doente e uma hora ele vai para o escambau, ele vai para debaixo da terra, vai ser cremado, vão doar seus órgãos para alguém que precise e você vai ser um espírito livre a partir de então. Mas durante a noite, veja só como a espiritualidade boazinha, né? É o chuchu, você não encarna aqui só para sofrer com esse corpo que não ajuda, né? Ele ajuda no que ele foi feito para ajudar, mas ele não ajuda no resto, ele é um desafio, digamos assim, né? Mas durante a noite, seu espírito pode dar aquela soltadinha assim e viajar pelo universo, né? A partir do carimbo do Raul Seixas, ele vai viajar pelo universo. O carimbo do Raul Seixas é justamente a projeção astral. Tecnicamente, todo mundo faz projeção astral todas as noites. Você já faz. Parabéns. Você não ficou feliz? Não. Eu também não fiquei quando eu ouvi isso. Por quê? Você faz projeção astral. Grande maravilha. Mas eu não lembro. E daí que eu fiz? Daí que eu saí do meu corpo se eu não lembro dessa bodega. Então é o seguinte. Acontece que o corpo, ele é uma maquininha. Ele é como se fosse um computador. Se você não coloca informação no computador, o computador não tem como saber as informações. Se você vai no banheiro e não diz para o seu computador que você foi no banheiro, ele não vai ficar sabendo nunca, nem o que é uma descarga, não vai ficar sabendo nunca, o que é uma privada, entendeu? Mais ou menos isso. Então, o estudo da projeção astral é você conseguir, enquanto você está dormindo, mandar algumas informaçõezinhas para o seu cérebro, para que você consiga realmente, né, acordar e falar, nossa, eu tava do lado de lá, que orgulho, hein? Vou contar pra minha mãe, contar pro meu avô, entendeu? E aí, você vai fazendo muitas práticas, e vai ganhando experiência do lado de lá, pra quando o teu corpo bater as botas, né, você já tem ali uma coisinha trabalhada, né? Só que fazer projeção, não sei se você já tentou, mas eu tentei. Puta que eu pariu. Perdão falar palavrão, eu sei que a galera de espiritualidade não gosta muito, né? Mas puta que eu pariu, coisa difícil do escambau, rapaz. Não vai. Aí você faz técnica, aí você vai pro canal do Saulo, você faz a técnica 1, a 2, a 3, a 5, a 10. Aí você vai pro Wagner Borges e fala, Wagner me salva. Aí você lê todos os livros do Wagner. Aí depois você vai pra Nancy Trivelato, você tenta fazer a ouve. Nada te tira daquela jossa inerte na sua cama. Então, eu passei 2 anos tentando, batendo cara no muro. E eu considero até que foi um período rápido. Tava achando que, do jeito que tava indo, eu achei que ia demorar uns 5, 6, 10 anos. Como foi mais rápido do que o esperado, eu resolvi vir aqui compartilhar um pouquinho
do que deu certo pra mim, do que eu estudei que tá dando certo. Mas vamos do começo. Eu acho que é importante a gente revisar a teoria desde o princípio, pra gente não se perder no processo. Vamos trazer aqui bonitinho informações sobre um passo a passo. Assim. Se eu fizer esse passo a passo, eu vou sair do raio do meu corpo, eu vou ter uma projeção lúcida, eu vou lembrar o que eu fiz do lado de lá. Agora, não adianta você me falar, mas eu fiz tudo que você falou, eu dei uma saidinha assim de 2 segundos, voltei, não lembrei mais, foi uma vez no mês, depois uma vez no outro mês, é normal isso. É normalíssimo isso, tá legal? A gente não vai lembrar de todas as horas de sono. Se a gente tiver a sorte de lembrar de alguns minutos, às vezes de alguns segundos, já é bastante. Quem tem mais naturalidade, ou quem pratica por muitos anos, pode lembrar a voz, hein? Ou quem pratica por muitos anos, consegue sim, claro, algumas horas, de vez em quando existe alguma ajuda espiritual, quando a conexão da internet tá boa, sabe como é? Então, vamos lá. Eu não vou me enrolar muito aqui, porque eu já me enrolei bastante, né? Ó, primeira coisa que a gente precisa ter para sair do corpo é estudo. É justamente o que você veio fazer aqui. Parabéns, já começou do jeito certo. A primeira coisa que é conhecer o estudo espiritual da situação. Então é você entender que você tem um espírito e que o espírito existe. Base. Se você não entender isso, você vai pescar por muito tempo. Você vai andar de marcha lenta o tempo inteiro. Se você não assumir a existência do espírito. Segundo, você tem que entender sobre camadas das dimensões e vibrações. Aliás, eu só queria fazer um parênteses aqui. Eu vou dar um passo a passo, mas eu não vou falar tudo de tudo, porque eu não entendo tudo de tudo. Eu estou falando passo a passo que eu montei para mim e que deu certo. Tá legal? Tem muito vídeo sobre tudo isso que eu estou falando. Busca aí na internet. Ao longo do tempo aqui no canal, eu vou acabar falando sobre todos esses tópicos. Se vocês tiverem bastante interesse, eu posso fazer uns vídeos intermediários aí, entre esses 10 que eu tenho planejado, para cobrir 100% do que eu sei atualmente sobre o assunto. Só o que eu fiz humildemente, está dando certo para mim. Eu vou te falar aqui o que você deve buscar, né? Que nenhuma fonte vai ter tudo, infelizmente. Ou felizmente, a espiritualidade é muito democrática, então nenhuma fonte vai ter tudo completo, não. Só se você for numa biblioteca construída em cima daquele assunto, aí você vai ter tudo completo. Mas tem que ler todos os livros também. Então, o que eu estou falando aqui, você pega esses assuntos, entra aí no negocinho do YouTube, coloca lá bonitinho e vai nos canaizinhos mais confiáveis. O Wagner Borges, o Saulo Calderon, o Luiz Roberto Matos, o Mônica de Medeiros, Círculo Escola, quem mais? Aprendendo sobre mediunidade, eu não sei quem mais, de cabeça é isso que eu lembro. Fiquem com Deus. O Robson Pinheiro também tem canalzinho no YouTube. Esses caras vão falar sobre isso a rodo. E você pode também pegar os livros, né? Vamos fazer uma leiturinha de vez em quando? Tem os livros do André Luiz, tem os livros do Emmanuel, tem os livros do Robson Pinheiro, tem os livros da Mônica de Medeiros, né? Vai ter livro de quem mais que vai ter livro? Tem os livros do Rabatiz, que são maravilhosos. Tem os livros do Titio Kardec. Se você não ler os livros do Titio Kardec, você vai ficar boiando na situação, tá certo? Tem muita gente de nome grande aí que dá para confiar. Você não vai aprender 100% com eles, mas você vai aprender toda a base que você precisa para fazer uma projeção segura, tranquila, na paz de Cristo, para você conseguir viver uma vida melhor. Porque a gente vai fazer a projeção para conhecer do lado de lá, para falar com o parente que morreu, para falar com um pouquinho também com os nossos guias, ter um pouquinho mais de acesso, se não a eles diretamente, a outros amigos, né, que tem contato com eles, esses amigos desencarnados que têm maior claridade de visão, e
assim por diante. A gente vai ganhar muito mais qualidade de vida. Já temos notícias de muitos planetas em regeneração que contactaram aqui os nossos médiuns terrenos, os nossos espiritualistas terrenos, dizendo que o passo da regeneração, né, quando o planeta ele entra em regeneração, quando ele dá esse próximo passo saindo da merda toda que a gente está, muitos dos casos a projeção passa a ser algo normal. Faz-se toda noite de maneira completamente consciente. Certo? Então, vamos começar aqui na escolha básica, né? Em provas e expiações. A gente já é vanguarda, tá legal? Olha lá, olha lá. Somos fundadores da nova Terra. Então, tu precisa aprender que existe um espírito batendo aí este coração e que existem camadas vibracionais, as camadas das dimensões. Existem as dimensões da consciência, mas, conselho, procure uma fonte que você confie neste YouTube da vida sobre dimensões. Que cada um vai contar uma história diferente, cada um tem uma visão particular sobre isso, não existe um estudo redondinho sobre o assunto ainda, não entre em pânico. Escolha um que você acha que faz sentido para você e segue. Eu sigo as teorias ali junto com a Mônica de Medeiros, porque foi o que fez mais sentido para mim. Você pode seguir os do Saulo, você pode seguir os de quem você quiser. Existem zilhões de canais falando sobre as dimensões do planeta Terra e as dimensões da nossa consciência. Isso é uma coisa que na verdade todo mundo concorda, são coisas que estão ali, ó. São basicamente a mesma coisa. Você vai ter que estudar sobre assédio espiritual, assédio moral, assédio físico também é bom, mas não necessariamente. E vai ter que estudar sobre como se proteger e como não fazer sem querer esse tipo de assédio. Que o espírito pode vir querer sugar suas energias, pode vir querer fazer uma obsessãozinha básica, ele pode botar armadilhas na sua casa sem você ver. Ele pode irritar a pessoa com quem você mora para começar a te atacar. Existe um monte de situação aí, a gente tem que estar. Porque você vai começar a sair do corpo mais lúcido, os caras do lado de lá se irritam com isso, sabia? Os mais trevozinhos, né? Eles não gostam não que a gente esteja lá e saiba que está do lado de lá. Por quê? Porque de noite eles aproveitam que a gente acha que tudo é só, é aquele baratão maravilhoso. Eles vão sugar nossa energia, eles vão pegar nossos fluidos, eles vão falar bosta na nossa orelha a noite inteira, eles vão fazer o que deve e o que não deve, eles levam a gente até... A gente vai de bom grado para esses lugares e vai de bom grado para zonas eróticas, para zonas de droga, a gente vai com gosto. Quem nunca sonhou que estava fazendo isso, levante a mão. Porque, cara, todo mundo sonha com essas bostas alguma hora. Que a gente vai de bom grado, porque aqui a gente gosta, não sabe se controlar. Do lado de lá então, que a gente tá meio grog do sono, tá meio achando que tudo é hype do lado de lá, cara, lá dá muita merda. Então, aprenda sobre assédio, aprenda a se proteger do assédio. E aprenda, principalmente, que o pensamento é o principal agente da realidade, de tudo. Neste plano, nos planos sutis, em todo o universo, tudo está no pensamento. Não existe outra coisa, só existe o pensamento. Tá legal? Só existe a consciência sendo manejada pela essência. Então, sim, basicamente esta folha de papel é uma alucinação coletiva. O vídeo é uma alucinação coletiva, é só um bando de imagens colocadas uma do lado da outra, um tamborinho aí no seu dispositivo que vai fazer o ar dar uma tremidinha, você vai achar que tem um cara falando com você numa telinha. Não tem. É uma grande ilusão. Mas, brincadeiras à parte, pensamento aqui é muito forte, mas ele demora bastante para fazer efeito. Tem um efeito amortecedor muito forte aqui no plano físico. Conforme você vai indo para planos mais sutis, o pensamento vai ficando mais imediato. Chega no ponto em que pensou, aconteceu. Pensou, já está lá. Eu tenho um vídeo muito legal que explica sobre isso,
Não, mas ele tá no meu computador quebrado para edição. Mas depois, se você está assistindo isso mais no futuro, eu vou deixar o link aqui no card, que eu tenho um vídeo muito bacana sobre o pensamento, sobre a força do pensamento e como ele gera a realidade. Vale a pena dar uma olhada lá. Se você está assistindo isso daqui a uns 2, 3 meses, eu já vou ter postado isso. O meu computador dá leve morrida, umas 5 vezes seguidas, e eu tô tentando fazer massagem cardíaca na criatura, mas não revive. Mas uma hora vai. Tem que entender as relações entre encarnados e desencarnados. Qual a grande diferença entre você estar encarnado e estar desencarnado? Pesquisa muito, leia bastante obras espirituais, obras de romance espiritual, né? Romance que eu digo, né? Historinhas espirituais, né? Recomendo demais um livro chamado Exilados por Amor. Ele é, digamos assim, uma visão lateral do livro chamado Exilados de Capela. É um livro psicografado também. Eu não acho que seja do mesmo autor, acho que de uma diferente autoria. Mas ele mostra bastante essas nuances de estar encarnado e desencarnado e o vai e vem que a gente fica fazendo aqui entre o plano espiritual e o plano físico. É muito show, muito show. Tem que entender de paranormalidade e tem que entender de mediunidade. Você não precisa praticar nenhum dos dois. Você só precisa saber a teoria. Você só precisa entender direitinho quais são os tipos de paranormalidade, quais são os tipos de mediunidade. Por quê? Você vai começar a fazer as técnicas, você vai começar a dar uma saidinha assim do corpo, você nem saiu ainda, você está assim, 2 centímetros assim para fora, vai começar a abrir sua espiritualidade. Paranormalidade é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo faz. Mediunidade depende muito do tipo de encarnação que você pediu. E geralmente tem a ver com uma missão de ajuda humanitária, de ajuda de uma sociedade, né? De uma casa espiritual, muitas vezes. Mas a paranormalidade, é certeza, ela vai abrir. Essencialmente, a projeção astral da consciência, projeção lúcida, é justamente paranormalidade, perdão. É um tipo de paranormalidade, e eu diria que é o tipo mais forte de paranormalidade, porque ele lida muito com essa relação de você passar daqui para lá, de lá para cá, e fazer essa troca. Cara, eu comecei a ter clarividência e clareaudiência por causa disso. Não forte ainda, mas comecei a ver cores, ouvi gente fungando dentro do meu quarto, fiquei com medo, eu acho. Os meus amparadores deram aquela leve cortada, sabe? Mas a clarividência já está indo muito adiante. Temos que entender os poderzinhos de espírito, que o espírito, como tudo é pelo pensamento, o espírito ele é muito poderoso. Nós, como espíritos, somos muito poderosos. A gente voa, a gente vê através de objetos, a gente vê do outro lado da fucking galáxia o que está acontecendo. A gente se comunica com gente em galáxia diferente através de certas conexões do amor, principalmente. É instantâneo. Você mandou o amor daqui para lá, chegou. Não tem latência pro amor, rapaz. O amor é uma coisa que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você mandou daqui, chegou lá em Andrômeda. Agora. Você pode dar saltos enormes. Você pode materializar um monte de coisa. Foi o que eu falei, né? Você pensa, a coisa se materializa. Você pensa, a coisa acontece. Existem muitos desses poderzinhos, assim, digamos assim, que a gente tem como espíritos e que não sabe que tem, que não sabe usar. E a gente tem que aprender, porque assim, de vez em quando vai acontecer espontaneamente, quando você estiver do lado de lá, e você vai bugar a tua cabeça. Teu cérebro ele vai interpretar como qualquer outra coisa, ou então você vai acordar no meio da estação, que você vai tomar um susto, e assim por diante. Então você tem que ter a ideia. Tudo que eu estou falando aqui, você não precisa estudar a fundo. Não estude isso a fundo se você não tiver vontade.
mas você precisa ter conhecimento dessas coisas, saber que existe, sabe? Você não precisa saber os porquês, os comos, a situação inteira, você só precisa saber que existe, que tá lá, que você pode usar um dia se você quiser, não só os poderzinhos, mas também força do pensamento, que o seu espírito existe, tal. Você só precisa ter esse entendimento assim, dar uma triangulada na situação para você entender. Você pode seguir a linha espiritualista que você bem entender. Olha para minha cara. Pode seguir a linha espiritualista que você bem entender, desde que você entenda os tópicos. Muitas religiões, muito espiritualismo assim, moderno, muitos canais ocultistas, muitos canais de bruxaria falam sobre esses assuntos. Não gostou do espiritismo? Vai para a bruxaria. Não gostou da bruxaria? Vai para o esoterismo. Não gostou do esoterismo? Vai para o livre pensamento, da espiritualidade, dá um jeito, mas pesquisa de um jeito que você consiga entender, fazer sentido do mundo como uma grande cebola, digamos assim, nas suas camadas multidimensionais e nas diferenças entre aqui e lá, certo? E aí, dentro de todo esse conhecimento que a gente precisa ter uma chavinha principal de entendimento. O Evangelho e a moral. O Evangelho que eu digo é o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus, daquele carinha barbudo que a gente chama de Jesus, certo? Não precisa estudar por ele? Não precisa, mas você precisa ter um entendimento fundamental da moral, do respeito, da ética, do amor, dessa coisa gostosa que nos une como seres humanos, que nos faz ser gentis uns com os outros, que nos faz ser gente decente, gente que faz as coisas por um sentido de justiça muitas vezes, gente que é capaz de se sacrificar um pouquinho para dar para alguém que não tem, para tirar um pouquinho do seu tempo para ajudar um familiar que está precisando. Entendeu? Tem que entender um pouquinho disso, senão você vai sair do lado de lá, você vai para o umbral grosso, vai para a zona mais densa do umbral, você vai rodar, rapaz. Tu vai rodar ali, vão fazer o que quiserem com você lá embaixo, não tem chance. Ou pior, né? Ou você, mas se você vai para lá fazer merda, eu não vejo muita vantagem, né? Mas assim, se você quer ir pra lá pra fazer merda, beleza. Você não precisa estudar nada do que eu falei. Mas, assim, se você quer ir pra lá pra melhorar a sua qualidade de vida aqui e lá, tem que estudar um pouquinho, sim. E é um estudo constante. Todo dia, um pouquinho, toda semana, pelo menos 1 horinha por semana. Você para estudar aquilo que eu falei. Quando você chegar no último tópico do Evangelho, da moral, você mantém o estudo do Evangelho e da moral o resto da sua vida, tá bom? Agora, como eu disse, você pode ir pro Bhavagaragara Gita, eu não sei falar, rapaz, essas palavras indianas pra mim não sei falar, perdão. Mas você pode ir lá pro Gita, maravilhoso, você pode ir lá para as escrituras de Moisés, você pode ir lá para as escrituras de Maomé, você pode ir lá para as escrituras de Confúcio, você pode ir para o lado que você bem entender. Você só precisa entender respeito, amor, caridade. Certo? E é isso para o vídeo de hoje. Já falei meia hora, tá legal? A única coisa que você tem que entender é que esse é o conhecimento espiritual. Também existe um conhecimento teórico que você precisa ter e que eu recomendo que você faça, né? Pesquise esse conhecimento teórico antes de começar a prática. Vai ficar mais fácil você entender a situação como um todo. Antes de você começar a sair correndo atrás da situação, tenha paciência. Que você vai perder muito sono. Eu garanto que você vai perder muito sono. Então, comece entendendo essa teoria espiritual
e depois a teoria técnica, que são esses 10 vídeos que eu vou gravar aqui, e muitos outros que já existem no YouTube, em livros maravilhosos. E lembrando sempre, eu vou lembrar mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui é um cronograma que funcionou para mim, que eu montei para mim, que funcionou para mim, trazendo uma experiência já de espiritualidade que eu tinha de alguns bons anos, que eu estou dentro da espiritualidade, junto com aquilo que eu conheci dentro da projeção astral. Não pense que eu estou cagando regra aqui, eu estou falando que funcionou para mim, na esperança que funcione para você também, tá? Segue comigo, se você achar que fez sentido, tenta aplicar. Se você achar que faltou, busque o que você acha que faltou também, tá legal? Chegamos no final do vídeo, deixa o like para ajudar o tio aqui, eu trouxe até um bonequinho simpático para pedir o like. Quem reconhece o personagem aí? Quem assistiu Gumball? Enfim, deixa o likezão aí se você gostou da reflexão. Se você gostou aí desse primeiro passo aí, super soft, super iniciante. Se você já deu esse primeiro passo, logo mais eu vou dar aí, ó, mandar o segundo vídeo pra você já ir indo adiantar, né? Mas eu já adianto que no estudo da projeção não adianta ter pressa. Demora. E demora vidas. Tá legal? Um beijo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Deixa um comentário maroto aí se você já saiu do corpo sem querer, deu aquela escapadinha, viu teu corpo do lado, começou a berrar feito um louco. Eu morri, meu Deus! E voltou pro corpo e acordou. Já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. Deixa eu desligar a câmera aqui. Beijo.